Vocês têm ideia do que vocês acabaram de ler, que a gente acabou de ouvir aqui, da leitura do Tiago? Isso é um pescador escrevendo. O pescador, o que eu quero chegar aqui primeiro? No estilo do que está escrito. O que é salvação? Salvação é, antes de tudo, a salvação da nossa personalidade. O Pedro, de temperamento sanguíneo, espontâneo, falava antes de pensar. Ele teve que entrar na salvação da própria alma, teve que aprender a escrever, teve que aprender a ser líder. Quer dizer, ele não passou por nenhuma escola formal judaica, mas na escola do Espírito Santo que ele passou, né, ele teve que aprender a escrever. Olha o texto do cara. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma coisa central que ele está falando aí, que vai ser repetida por outros escritores. Então, vamos segurar aí 1 Pedro 1, 16 a 21. Agora, Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Pertinho aí. Que é o filho do trovão que vai escrever agora, já velhinho. Aqueles os nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí é o velhinho tendo que formalizar suas visões. Ainda tem um outro texto, em Apocalipse ainda, lá no 17, versículos 7 e 8. É legal a gente, né, ouvir e ter isso em mente. Sim. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Quer dizer, de tudo isso que ele leu aí, tem uma coisinha que chamou a atenção da gente aí? Tem. E por fim, 2 Timóteo 1 e 9. Antes dos tempos eternos. O que a gente pode observar de comum nessas 4 passagens que você leu? 4 ou 5, né? O que a gente pode observar de comum aí? Porque aí a gente tem que ir ao texto bíblico, que é a palavra de Deus para os cristãos, né? O que a gente vê em comum? Primeiro, você tem um aspecto positivo aí. Pedro vai dizer, e Pedro tem uma autoridade visceral para dizer isso, porque ele simplesmente andou com Deus em pessoa. E ele vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E aí a salvação é você saber isso. A humanidade foi criada sob a insígnia da redenção. O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Isso, todas as discussões teológicas de Deus é soberano, ele sabia que a gente ia pecar, ele vai esperar que a gente fosse pecar. Deus é soberano, ele sabia que ser humano é ser humano. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou se você quiser aperfeiçoar um pouquinho o que o Pedro não entendeu direito, o Cordeiro foi morto em meio à criação do mundo, né? Ou seja, o mundo foi criado em meio à morte do Cordeiro. Essa é a salvação, essa é a garantia. Aí vem as divisões teológicas de universalismo, que não vai ter punição, blá 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 blá. Aí nos outros textos que você leu, o que a gente tem? Por exemplo, o texto que fala sobre a besta e sobre a mulher que estava sobre a besta. O João não esconde, ele vai dizer, tem gente, num texto ele vai falar, tem gente que tinha um livro escrito, o nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. E a última referência que você leu do Apocalipse, tem gente que não tem um livro escrito na vida antes da fundação do mundo. Ai meu Deus, aí os calvinistas, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nessas questões. E o de Timóteo, ou seja, se a gente não vai para um congresso falar essas coisas, alguém tem que saber dessas coisas, porque elas estão escritas aí, elas não são escritas aí à toa, né? Nenhuma escritura é inútil, toda escritura é proveitosa nesse sentido. Por que ela é proveitosa? Porque nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor e a escritura ela é proveitosa. E aí o Paulo está dizendo que essas coisas todas não foi por nosso merecimento, mas elas estavam antes de a gente sequer existir. Só que nós estamos lendo o quê? O que é salvação nesse caso? É você entender um pouquinho desses mistérios. E entender um pouco dos mistérios também vai nos colocar em confrontação com Deus. Porque nada dessas coisas pode ser entendida sem a gente ter em mente o fato de que Deus é amor. O mesmo João que escreve no Apocalipse, que tem gente que não tem o nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo,
é o mesmo João que vai dizer, Deus é amor, eu andei com ele, eu sei quem ele é. Por quê? Aí você já abandona as discussões teológicas para lá e vai entender o seguinte, que é o que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Se Deus é amor, eu não tenho que resolver essa questão com explicações teológicas. Eu tenho que resolver essa questão, primeiro, confiando que Deus é amor, e segundo, desconfiando da minha percepção. Alguma coisa está errada com a minha percepção nesses textos aí. Né? Salvação é isso, é você visitar os limites da sua consciência em Cristo. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, você tem um texto ali que vai falar sobre os limites da consciência. Ó. Deus não vai exigir que ninguém tenha consciência vituperada, mas Deus convida a gente a confiarmos nele a ponto de falar, olha, tenha a ousadia de comer comida sacrificada a ídolo, cara. Você não anda com o único Deus? Por que você está comendo comida sacrificada a ídolo? Né? Eu sou da geração que se eu comesse as balas de Cosme e Damião, eu ia apanhar. Sendo que na minha Bíblia já estava escrito que eu sou servo do Senhor, que tudo recebido com ação de graça não é recusável. Né? Salvação é você ter isso, a metanoia, o arrependimento, é você ter isso. Aliás, antes da gente aprofundar um pouquinho nisso, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.